em semeando a boa semente e já vivendo o ano de 2023, certamente com gratidão a Deus pelo ano de 2022 que já se foi e com grandes expectativas para 2023, certamente esperando e dependendo de Deus naquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. E eu quero dar continuidade aos dois últimos vídeos que fiz, falando primeiro sobre o Evangelho de João, os milagres de Jesus e a proposta de João em efetivar a consciência, a fé, a crença em que Jesus é o Filho de Deus. Falei sobre a importância do crer em Cristo Jesus. Então me veio à mente a possibilidade de usar algo muito especial que me parece a igreja cristã hoje já se esqueceu, não coloca em prática, pelo menos naquilo que é o conceito geral. Eu quero falar sobre o credo apostólico. Muito interessante pensar sobre isso, até porque é o credo dos apóstolos. Alguém disse para mim uma certa vez, mas o credo é algo praticado pela Igreja Católica. E eu até entendi e falei, está certo. Até que você está certo, porque o termo católico, ele não é uma referência a uma denominação, a uma organização. O termo católico, ele é usado na visão geral da Igreja Universal. E também não é da Universal que hoje nós conhecemos. É possivelmente aquela igreja que o próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa igreja que é a Igreja Católica, que é a Igreja Universal, que é a Igreja Geral, formada por crentes em Cristo em todo o tempo. E é exatamente o credo dos apóstolos, ou credo apostólico, como é conhecido, que eu gostaria de considerar algumas coisas que certamente edificam, alimentam a nossa alma. Eu estou usando uma revista, a revista do Educação Cristã, é uma revista volume 18, com o tema Creio e Confesso. É uma revista da SOCEP, a Sociedade Cristã Evangélica de Publicações. Uma revista muito boa, escrita para a Escola Bíblica Dominical, com 13 lições, e eu então tirei daqui, extraí algumas informações que vão ser importantes na minha comunicação, no meu compartilhar com vocês, a questão do credo apostólico. Na verdade, o credo é a expressão maior da fé cristã. Credo, expressão maior da fé cristã. O credo, ou o termo, a palavra credo, vem do latim e denota uma postura ativa de eu creio. Credo significa exatamente isso, eu creio, nessa postura ativa. Eu creio. E se eu creio, logo eu confesso. Essa é a ideia da palavra ou do termo credo. Se eu creio, logo eu confesso. Mas antes de colocar outras informações, e possivelmente eu tenho que fazer mais um vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo, eu gostaria de deixar aqui com vocês a questão, o credo de fato que estou citando, que é conhecido como o credo apostólico, que diz assim, eu sei que muitas pessoas conhecem, outras não conhecem, algumas nunca nem leram o credo, e nem pararam para pensar sobre ele, e aí não sabem a importância dele naquilo que ele então é colocado. Mas o credo apostólico diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, já coloquei, a Igreja geral, não é? Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Que assim seja. É muito lindo o credo apostólico, porque ele traz assim no seu bojo, praticamente, toda a linha, todo o pensamento, toda a definição cristã. E se nós nos atermos ao credo apostólico, na busca de crer, conforme ele tem colocado, nós seremos um cristão bem abalizado, um cristão forte, um cristão saudável, naquilo que tem como conhecimento e, por causa disso, tem a sua crença. É muito interessante pensar nisso. E quando eu estou pensando no credo apostólico, descobri algumas coisas e retirei dessa revista que citei, que já nos primeiros séculos, ou nos primeiros tempos, né, da era cristã, por exemplo, a pessoa que desejava seguir a Jesus Cristo, ela tinha como obrigação, ela deveria, sem dúvida alguma, assumir o compromisso, um compromisso público da crença em Jesus Cristo. Ela tinha que fazer a declaração de que ela cria de fato em Jesus Cristo. A confissão pública, então, de fé e o batismo seguido da confissão pública, né? Eles eram, batismo nas águas, eles eram a marca do início da vida cristã do seguidor de Jesus. Ele vinha para a igreja, tornava-se membro da igreja, mas ele tinha que fazer a sua confissão de fé. Ele tinha que apresentar o seu credo. E após a confissão, após o credo, ele então estava apto para ser batizado. É muito interessante pensar nisso. E nessa questão do batismo, não é? Para que ele então, de alguma forma, estivesse declarando publicamente aquela decisão que ele tomou e agora a crença que ele tinha efetivado dentro de si mesmo. Há alguns versículos bíblicos que registram e mostram, né, essa importância do pronunciar aquilo que cremos. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 32, nós encontramos assim, portanto, próprio Jesus dizendo, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Eu falei Mateus capítulo 10, o versículo 32. Há um outro versículo em Marcos capítulo 16, o versículo 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse versículo tem trazido algumas dificuldades no entendimento de muitas pessoas, porque acabam entendendo que o batismo tem a ver com a salvação. E, na verdade, não é isso que o versículo está dizendo. O versículo diz em primeira mão que quem crer e for batizado será salvo. Exatamente pela necessidade, pela importância da crença. Uma vez crendo, a pessoa deveria ser e deve ser batizada. A segunda parte do versículo, então, justifica isso e diz, logo após ser batizado será salvo, diz, mas quem não crê, não diz quem não for batizado, quem não crer será condenado. É importante entender que se você não creu, não há nenhuma razão para ser batizado. O batismo é esse testemunho da sua fé cristã.
Com o batismo você está testemunhando de fato a sua crença na pessoa de Jesus Cristo. Então, o batismo ele não vem como meio de salvação. Ele vem como testemunha. Muito importante isso, mas é importante que se creia. Se você crê, diz o texto, será salvo. E ainda um outro versículo aqui em Romanos. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, e diz exatamente algo extraordinário sobre a importância de estarmos crendo. E tem a ver, então, com o credo apostólico. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu disse Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Então é importante que haja essa confissão da fé. E nesse caso, da fé em Jesus Cristo. A confissão do quanto você crê nesse Jesus. E a crença, nesse caso, ela vai se espalhando em todos os aspectos da vida cristã. Não é a crença pura em Jesus Cristo, mas no que ele representa. No que ele representa. E no caso do credo apostólico, ele aborda a Trindade. E é na Trindade que nós estamos firmados, né? No Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e no Espírito Santo, que trabalhou desde o começo lá com Maria, para que Jesus pudesse vir, para que Deus pudesse vir ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Não tem como eu me estender nesse vídeo, mas se você achou interessante essas colocações, não deixe de assistir o próximo vídeo. Compartilhe com outras pessoas, seus amigos, parentes. E no próximo vídeo eu quero então mostrar alguns aspectos mais da importância então do credo apostólico. Como, por exemplo, os objetivos ou a função do credo apostólico. Mas pense nisso. E eu creio que se você admitir em sua mente, em seu coração, a importância do credo apostólico, certamente você vai se tornar um crente, quer dizer, uma pessoa que crê com muito mais firmeza. Que Deus abençoe a sua vida.